Amados irmãos, ler no Salmo de número 126, o versículo de número 3, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu quero louvar a Deus, porque Deus tem, na verdade, realizado coisas tremendas nas nossas vidas. Acredito que a grande maioria dos irmãos que aqui se fazem presente não nasceram num berço evangélico, mas foram alcançados pela misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz que Deus nos tira do monturo e nos faz assentar no meio dos seus príncipes. E é assim que eu me sinto. Eu que nasci em uma família católica, que não tínhamos o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, vivi uma vida desgarrada, uma vida completamente dominada pelo inimigo, mas um dia eu ouvi a palavra de Deus, e naquele dia eu não resisti o chamado de Deus através do Espírito Santo, e então eu fui à frente e aceitei a Jesus como Salvador, e eu estou muito feliz porque eu sou salvo na pessoa maravilhosa do Senhor. O salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. E na verdade, são tantas que nós não temos condições de enumerar. Se fôssemos falar de todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, nós poderíamos passar noites a fio, falando da bondade, da misericórdia de Deus, e faltaria tempo para contar todas as maravilhas que Ele tem feito. Mas o primeiro grande feito que Deus fez para conosco, meus amados irmãos, foi, na verdade, nos amar. Ele, por causa do seu amor para conosco, Ele destronizou o seu Filho Jesus do céu e enviou à terra para salvar as nossas almas. João, no capítulo de número 3, no versículo 16, diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Veja o tamanho do amor de Deus. João, escrevendo, como eu disse, diz: nos amou de tal maneira. Não tem matemático, físico que possa calcular, que possa expressar o tamanho do amor de Deus para com a humanidade. Paulo diz que, sendo nós pecadores, Deus nos amou e por isso enviou o seu Filho ao mundo. E o mesmo Paulo, no mesmo capítulo 5 de Romanos, diz que pode ser que por um bom alguém ouse a morrer, mas Jesus morreu por você, morreu por nós, quando nós éramos miseráveis pecadores.
Então veja aí, amados irmãos, que Deus, na verdade, Ele fez uma coisa extraordinária. Ele fez uma coisa grande em nosso favor, foi ter nos amado. Porque se na verdade não fosse o amor de Deus, certamente muitos de nós que aqui estamos, já não estávamos nem mais neste mundo. Já teríamos as nossas vidas ceifadas. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus poupou as nossas vidas. Porque Deus nos amou, enviou Jesus e nos tirou do lamaçal de pecado, de um charco de lodo, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a primeira grande coisa que Deus fez para com a humanidade foi amar a humanidade. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade, toda a raça humana se tornou pecadora e agora estava condenada ao inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para morrer, para salvar as nossas vidas. Aleluia. Segundo, Ele perdoou os nossos pecados. Porque se Deus tivesse apenas nos amado e não tivesse provido o meio de perdão para nós, nós continuaríamos condenados e certamente iríamos para o inferno. Mas Ele perdoou os nossos pecados. E o perdão dos nossos pecados, meus amados irmãos, ainda que para nós não custe ou não tenha custado um preço relevante dos nossos esforços, mas para Deus custou um preço muito alto, o preço do sangue do seu Filho. Pedro diz que não foi com ouro, não foi com prata, ou com coisa que o valha, com coisa semelhante, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus derramou todo o seu sangue, para que os nossos pecados fossem realmente perdoados. Na aliança velha, na aliança antiga, sangue era derramado sobre o altar, mas apenas para cobrir o pecado do povo. Mas agora o sangue de Cristo, aleluia, como disse o próprio João, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus agora realmente nos purificou de todo pecado, de toda injustiça e nos tornou agora limpo diante de Deus e agora somos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso você pode louvar a Deus, glorificar a Deus, porque Deus lhe amou, aleluia, e foi um amor tão grande que enviou o seu Filho ao mundo, aleluia, para realmente salvar a humanidade. Mas não apenas mandou, mas mandou e esta vinda causou também a sua morte, aleluia, porque se não fosse a morte de Jesus, nós não éramos salvos. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que Jesus se esvaziou de todo ser Deus, se aniquilou de si mesmo, deixou a sua glória e veio ao mundo, se fez servo na condição de servo, se fez homem e achado na condição de homem, ele foi levado à cruz para morrer no nosso lugar. Isaías já havia profetizado que como o cordeiro mudo, ele seria levado diante os seus tosqueadores e diante deles ele não abriria a sua boca, aleluia. Ele foi levado ao Calvário, aleluia, e ali ele morreu
ali ele apanhou, ele foi chicoteado, ele foi zombado, finalmente foi morto, crucificado, por causa, aleluia, dos nossos pecados. E ele fez tudo isso, primeiro por amor e depois porque ele queria salvar as nossas almas. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Por isso, glorifique a Ele, adore a Ele. Aleluia, exalte o seu nome, se esforce para que cada dia o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através do seu viver. Aleluia, porque Ele lhe amou, Ele deu a vida no seu lugar, Ele derramou todo o seu sangue para lhe purificar de todo pecado. Aleluia, para lhe dar acesso ao céu. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Às vezes eu fico pensando, meus amados irmãos, o quanto nós humanos somos ingratos. Quantas vezes nós temos a oportunidade para testemunhar do Senhor, para dar testemunho daquilo que Ele tem feito na nossa vida, e às vezes a gente fica acanhado, ou às vezes fica inibido, mas nós temos, na verdade, amados irmãos, que abrir a nossa boca e dizer ao mundo a quem nós o que éramos e o que somos, aleluia, não porque somos bons ou porque merecêssemos, não, mas porque Deus nos amou, e porque Ele nos amou, Ele mandou o seu Filho, e porque Ele mandou o seu Filho, aleluia, Ele permitiu que Ele morresse no Calvário, aleluia, para que nós aqui estivéssemos e pudéssemos em qualquer lugar dar testemunho do grande amor de Deus e das maravilhas que Ele tem feito, que Ele está fazendo e que Ele continuará a fazer, aleluia, em favor das nossas almas. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Você tem motivo, eu digo de sobra, para dar glória a Deus, para exaltá-lo e para magnificá-lo. Porque você, na verdade, era um condenado. Você não tinha nenhuma condição de ser justificado. Não, porque você era um pecador perdido. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, ele diz: porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. No capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas, em complemento, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, nós não temos vida em nós mesmos, nós não temos vida, aleluia, porque mereçamos, não, mas é porque Ele nos amou, é porque Ele é bom, e Ele deu o seu Filho, aleluia, e Jesus veio ao mundo e morreu no Calvário, para que, na verdade, nós alcançássemos o direito, aleluia, de perdão e de vida eterna, aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Primeiro, nos amou. Segundo, perdoou os nossos pecados. E agora, por causa do amor e do perdão, agora Ele nos salvou. A palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Nós agora, amados irmãos, pecadores, mas pecadores remidos. Mas não fica somente nisto, agora também nós somos salvos, aleluia, nós somos salvos na pessoa de Jesus, salvo das coisas errôneas, salvas do pecado deste mundo, mas também esta salvação nos dá direito, aleluia, de um dia estar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. João, no capítulo 14, e no versículo 1 a seguir diz: os
discípulos preocupados, Jesus falando acerca do seu retorno para o Pai, eles estavam preocupados, e agora, o que vai ser de nós? Como vai ser? Jesus disse, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, aleluia, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amado, saiba, aleluia, Jesus foi para o céu. Atos capítulo 1, versículos 11 e 12, fala de que Jesus foi ao Monte das Oliveiras, com uma multidão de irmãos, cerca de 500 irmãos, entre eles a sua mãe, aleluia, e de repente, ele foi subindo, e 2 seres angelicais se fizeram ali, ao lado daquela multidão, enquanto eles olhavam e Jesus subia, eles diziam, por que vocês estáis assim, como que é preocupado, esse medo, Jesus, que vocês estão vendo subir, ele há de voltar, aleluia, louvado seja o nome bendito e maravilhoso do Senhor. Nós, irmãos da verdade, estamos aqui, aguardando o dia triunfal, quando o anjo vai tocar a trombeta, aleluia, porque a Bíblia diz que o anjo vai tocar a trombeta, e os que morreram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram na esperança, aleluia, da ressurreição e da vida eterna, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro, e como diz Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 51, diz que nem todos morreremos, mas transformados seremos no abrir e fechar de olho, aleluia, Jesus voltará, os mortos ressuscitarão, a igreja eleita, a igreja comprada, a igreja redimida pelo sangue do Calvário, ela será raptada com força deste mundo, e subirá às alturas, e se encontrará com o Senhor, e estará com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Já pensou, irmão, naquele dia? Você imagina, você pensa, aleluia, você está, na verdade, meditando naquele dia glorioso, quando, aleluia, você será tirado desta terra, aleluia, e pelo Espírito Santo, em um corpo glorioso, será levado às alturas, a encontrar com o Senhor nos ares, e aí estará com Ele para sempre. Que coisa maravilhosa, que dia maravilhoso vai ser o dia do arrebatamento da igreja, e nós, por causa, aleluia, do amor que Deus teve para conosco, nós vamos fazer parte daquele dia, aleluia, louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Deus, amados, nos deu uma família maravilhosa, a família do povo de Deus. Aleluia. O povo que não conhece a Deus, eles se reúnem, em algum momento eles têm prazer e alegria, mas na maioria das vezes acaba com tristeza, com choro, mas não um choro de gozo. Mas a igreja, ela se reúne sempre alegre, e quando há choro de gozo, há choro de alegria, aleluia, porque Deus se faz presente, e nós, na verdade, pelo Espírito Santo, sentimos a presença gloriosa do Senhor, aleluia, e nós damos glória, aleluia. Muitas vezes choramos, mas é um choro de alegria, aleluia, sentindo a presença maravilhosa do nosso Deus entre nós, pelo seu Espírito Santo, aleluia. Portanto, queridos, esforcemo-nos cada dia, para que possamos, na verdade, continuar amando a este Deus maravilhoso, que tantas coisas extraordinárias, que tantas coisas maravilhosas Ele tem feito em nosso favor. Pense na sua família, que Deus tem lhe dado, aleluia, e procure cada dia com a sua família estar na presença de Deus com alegria, aleluia, exaltando a Ele, louvando a Ele, porque muitos não têm uma família realmente que glorifica a Deus, mas você tem uma família que glorifica a Deus, e isto é coisa maravilhosa que Deus tem feito. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós,
e por isso estamos alegres. Essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite é um feito grande de Deus. Quantos poderiam estar em outro lugar? Quantos poderiam nem vivos mais estarem? Mas Deus reservou este momento para que nós aqui estivéssemos cultuando ao seu nome, exaltando ao seu nome, magnificando o seu nome, por causa da sua bondade, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Aleluia. Por isso, continue, queridos irmãos, neste firme propósito, com alegria no seu coração, de continuar na casa de Deus, louvando, bendizendo o seu nome. Busque, na verdade, estar na casa e na presença de Deus. Mateus, no capítulo 6, versículo 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós tenhamos a preocupação primeira em poder estar na casa de Deus, na presença de Deus, servindo a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Ele, aleluia, e deixando que Ele conduza as nossas vidas pelo seu Espírito e pela sua palavra. Que nós possamos aproveitar todos os momentos que o Senhor tem nos dado, para sermos agradecidos a Ele, por causa dos benefícios que nós temos alcançado, não porque somos merecedores, mas porque Ele é bom, e porque Ele nos ama, e porque Ele, na verdade, nos sustenta nas suas mãos. Que nós possamos, meus amados irmãos, este final de ano, com toda a diligência, abrir o nosso coração para servir ao Senhor, para exaltá-lo na beleza da sua santidade, por causa dos benefícios que nós temos alcançado da sua parte. Quero pedir aos irmãos que orem pela nossa equipe, que estaremos indo para a Bolívia no sábado. São 13 irmãos que estaremos indo, ficaremos lá por cerca de 15 dias, para que Deus nos leve e esteja com as suas mãos sobre nós, para que nós possamos fazer ali a sua vontade, realizar a sua obra, que não haja nenhuma dificuldade para aqueles que estarão ingressando naquela caravana, mas que possamos ir debaixo da sua mão potente, guardado pelo o seu poder, realizarmos ali a sua obra e podemos voltar para darmos testemunho, para contar as bênçãos e as maravilhas que certamente o Senhor fará ali durante os dias que ali passaremos. Queremos agradecer todos aqueles que têm orado já pela viagem, por aqueles que têm contribuído direto ou indiretamente. Continue orando para que Deus realmente faça em nós a sua vontade. Amém? Sexta-feira, meus amados irmãos,